Olá, eu estou gravando essa mensagem a pedido da Associação de Amigos do Sete Praias. O Helder, a Lidiane, que me pediram, então eu, atendendo à solicitação deles, estou mandando essa mensagem e eles pediram para falar um pouco sobre a questão do lixo, da reciclagem de lixo. E eu quero dizer a vocês que eu tenho me dedicado há muito tempo a estudar e a propor questões com respeito à reciclagem de lixo, ao destino do lixo na cidade de São Paulo. Inclusive, aprovei no final do ano passado, enquanto eu estava ainda na Câmara Municipal, tinha mandato de vereador, aprovei a Lei de Logística Reversa Municipal, que foi sancionada e que precisa ser agora implementada. Ela envolve a prefeitura, o usuário, o consumidor e o empresariado como um tripé para dar destino correto aos resíduos. A cidade de São Paulo produz por dia cerca de 17 mil toneladas de lixo e produz em torno de 7 a 8 mil toneladas de entulho, de lixo, de resíduos da construção civil. O chamado lixo domiciliar, que é 17 mil toneladas, é uma quantidade imensa todo dia, ele é dividido em três partes. A primeira parte é o chamado lixo orgânico, lixo úmido, como chamamos, ou lixo orgânico. 51% dessas 17 mil toneladas diárias de lixo é composta de lixo orgânico. Resto de comida, resto de cascas, de frutas, de verduras, enfim, é uma quantidade enorme do chamado lixo orgânico que é depositado no aterro, a sua grande maioria é depositado no aterro. Os outros 50% do lixo, ele se divide em duas partes. Em torno de 35% é o chamado lixo seco reciclável, o que é possível ser reencaminhado para reaproveitamento. E o 15% restante é o chamado rejeito, é aquele lixo que não dá para ter destino nenhum, então ele não pode ser reciclado, não é lixo orgânico, não pode ser compostado, se fosse o caso, e tem que, obviamente, chamado rejeito, tem que ser destinado a um aterro ou a outra condição, mas desprezado. Muito bem, desse lixo reciclado, não é? Que são 35% do lixo, é uma quantidade enorme, se você for prestar atenção, dá em torno de 4 mil toneladas todo dia, mais até 4.500 toneladas todo dia. Muito bem, esse lixo reciclado, ele é um lixo que pode ser, não ter destino de ir para o aterro, ele pode ser reaproveitado, não é? Em várias questões. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei na Câmara chamado PAMPA, que foi aprovado lá em 2007, por aí, e ele previa, essa lei foi sancionada, inclusive foi colocada em andamento no governo Kassab, quando o Eduardo Jorge era secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Nós chegamos a reaproveitar 70% da madeira de poda de árvore que é produzida em São Paulo, porque a lei previa o reaproveitamento da madeira de poda de árvore. Então, a lei se chamava PAMPA por conta dessa, é uma sigla desse destino que era dado à madeira de poda de árvore. Aí assumiu o prefeito Haddad, e o prefeito Haddad deixou a minha lei de lado e passou a não reaproveitar, não utilizar mais a madeira de poda de árvore, destinando uma quantidade enorme dessa madeira para o aterro, para se decompor no aterro e produzir gás de efeito estufa no aterro. Hoje, de uns anos para cá, eu diria que em torno de 25%, não chega a 30% da madeira de poda de árvore que é reaproveitada em São Paulo. É por aí. E a nossa lei tem sido descumprida, em parte, quando que no passado, conforme eu disse, 70% já estava indo para reaproveitamento, ou picar
para fazer adubo orgânico nas subprefeituras ou encaminhar a madeira para ser utilizado de várias maneiras, inclusive para produzir aquele carvão briquette, que se chama, que é um carvão que é 5 vezes mais potente do que o carvão vegetal comum, para usar em churrasqueira, em fornos, em outras coisas. Então, é uma forma de você reciclar a madeira de poda de árvore. Agora, na nossa casa, a gente deve separar o lixo e dar o destino mais correto possível. É possível fazer isso. Eu digo que é possível porque aqui na nossa casa nós fazemos isso. O lixo orgânico, a gente separa o lixo orgânico, que é a metade praticamente a metade da pesagem de um lixo de uma casa, resto de comida, resto de frutas, casca de fruta, resto de legumes, enfim. Como na nossa casa a gente faz uma comida muito dosada, a gente não esbanja na comida, então estraga muito pouca comida, a gente joga muito pouco resto de comida fora. O lixo orgânico nosso, fundamentalmente, é composto pelas cascas de fruta, semente de fruta, ou, por exemplo, por restos de legumes. Então, o que a gente faz com isso? A gente reaproveita e não põe isso lá para o lixeiro levar. A gente reaproveita isso para fazer adubo para as nossas plantas. Ou então, quando a quantidade é maior do que a gente pode utilizar na nossa casa, a gente pode congelar, como a gente faz, congela isso e leva para um local, no nosso caso, um amigo que tem um sítio, cria lá galinha, a gente leva aquele resto de folhas e de frutas congelado para os animais, para as galinhas se alimentarem. Então a gente não põe praticamente no lixo para o lixeiro levar, lixo orgânico aqui em casa é muito pouca coisa. E o lixo seco, chamado lixo reciclável, a gente separa, limpa de acordo com as recomendações, quer dizer, não pode colocar coisa suja na reciclagem, limpa, e coloca na reciclagem. Aqui o caminhão de reciclagem passa uma vez por semana, às terças-feiras. Então a gente... papel, papelão, plástico, resto de metal, enfim, todas essas coisas que podem ser recicladas, a gente coloca, o caminhão da prefeitura passa e leva esse lixo reciclado para aquela grande planta que existe, aquela maquinário que existe aqui, perto do aterro ali na Rua João Yunes, lá no fim da Rua João Yunes, tem um aterro que já não é mais aterro, e lá está implantado um equipamento da prefeitura para fazer a separação do lixo reciclável, as cooperativas de reciclagem que atuam lá, e dá destino de venda. Um condomínio grande, por exemplo, que tenha muitos apartamentos, ele pode fazer contato com uma dessas cooperativas e ele separar o lixo, cada apartamento separa o lixo, junta tudo num local e a cooperativa vai lá e busca esse lixo seco, reciclável, e aproveita para vender no mercado aquilo que tiver valor de mercado para vender. Algumas coisas do reciclado têm valor de mercado grande, não é? Por exemplo, a gente não vê mais alumínio jogado fora, porque o mercado compra o alumínio, né? Metais como ferro e tal, compram tudo. Papel e papelão também, dependendo da época, você tem mais preço de mercado ou menos preço. Plástico também, uma parte dos plásticos são reutilizáveis. Garrafas PET, outros tipos de garrafa e plásticos em geral, você pode destinar para reutilização. O lixo eletroeletrônico é um pouco mais difícil, porque ali tem que ter um cuidado maior, porque tem metais pesados, tem outros tipos de componentes, mas existem locais que recebem esse lixo eletroeletrônico, pontos. Se você for no meu site, tem um mapa da cidade, no nataline.com.br, onde você pode levar esse lixo eletrônico e depositar lá, não jogar esse lixo eletrônico no lixo comum, porque ele é muito contaminante. Nem jogar na rua,
nunca jogar na rua, nunca. Aliás, não jogar lixo nenhum na rua. Nós temos que ser fiscais da rua, para que a nossa rua nunca tenha uma garrafa de plástico, para que a nossa rua nunca tenha determinado tipo de material que as pessoas jogam. Às vezes a gente andando na rua, vê máscara de prevenção de Covid jogada na rua, vê garrafa, vê copo, plástico, uma série de questões que você pode ver que as pessoas ainda despejam na rua. Despejando na rua, quando vem a chuva lava aquilo, leva para o bueiro. Ele pode entupir o bueiro e dar enchente nas casas que estão próximas. Ou ele pode vazar no bueiro e ir diretamente com as águas pluviais para os córregos e para os rios. Quer dizer, no fundo, ou eles ficam no leito dos rios, poluindo os nossos rios, ou eles vão com a drenagem do rio para o mar, poluindo o mar. Então, essa questão do lixo, nós temos que ter uma educação individual, cada um, para a gente usar o produto, o que sobra do produto, que é o resíduo final do uso daquele produto, separar em 3 partes, conforme eu disse. Obviamente, o rejeito você não vai ter onde jogar, você tem que pôr na lixeira e o caminhão da prefeitura levar. Então, o rejeito aqui em casa, por exemplo, é uma quantidade pequenininha de lixo. Por quê? O lixo orgânico, eu já disse, resto de comida a gente faz para não sobrar. Então, a gente faz de uma maneira muito organizada para jogar o mínimo de comida, sobra de comida fora. Não fazemos isso. E aquelas cascas e tudo mais que são produzidas, vai fazer uma salada, descasca uma fruta, enfim, né? Espreme uma laranja. Não, nós não jogamos aquilo no saquinho de lixo para o lixeiro levar. A gente utiliza para fazer adubo para nossas plantas, ou então encaminhamos lá, como eu disse, para o local onde os animais podem comer, né? Então, esse é o lixo orgânico. O lixo reciclado, nós separamos e terça-feira a gente coloca ali na lixeira, o caminhão passa, o caminhão da reciclagem leva ali para a região do maquinário de reciclagem que a prefeitura tem, que é comandado, coordenado pelas cooperativas de reciclagem. Sobra um pouquinho de lixo, que é o rejeito, esse sim, o lixeiro, nos dias, 3 vezes por semana, leva aquele pouquinho de lixo que sobra na nossa casa. Se todas as casas fizerem isso, nós teremos uma diminuição enorme de lixo sendo levado para o aterro sanitário. São Paulo não tem mais lugar para fazer aterro sanitário. São Paulo está alugando um terreno em Caieiras, e o lixo da capital, 17 mil toneladas, são levado de caminhão para Caieiras. Vocês imaginam a mão de obra, vocês imaginam a poluição no município vizinho, vocês imaginam o custo de um aterro em outro município para São Paulo depositar o seu lixo. Então, vamos reduzir o lixo. Primeiro, o consumo inteligente, né? Não comprar, não consumir aquilo que você não vai consumir, ou que você vai jogar fora, que vai desperdiçar. Reduza o desperdício, reduza. Separa o lixo nessas 3 partes. Se você conseguir já encaminhar o lixo reciclável, já é um grande apoio que você está dando. Se você conseguir dar um destino correto para o lixo orgânico, também você está dando um passo adiante. E aí sobra o rejeito, que é aquele pouquinho que você vai botar lá para o lixeiro levar. Ajude. Né? Nós humanos somos quase 8 bilhões em cima do planeta, nós consumimos muito, e uma grande parte do consumo é transformado em resíduo, e muitos lugares é jogado na natureza de uma forma absolutamente desleixada. Acabam indo parar nas águas, contaminando águas, acabam indo parar no mar. A quantidade de plástico, de microplástico que tem no mar é descomunal. Cada dia mais. Então, cabe a nós, cada um de nós, fazer o seu papel, diminuir a produção, como um formigueiro. Cada formiguinha faz uma parte e no fim o formigueiro dá certo. Então, diminuir a produção
e fazer aquilo que eu estou dando um exemplo nosso de vida para que você possa. Muita gente faz como eu. Muita gente está fazendo, cada dia mais, mas tem que ser milhões de pessoas fazendo, porque nós temos 12 milhões e meio de pessoas em São Paulo, 3 milhões e meio de domicílios, de endereços em São Paulo. Imagine vocês, todo mundo comprando, consumindo e desprezando o lixo. É colossal, é colossal. Né? Então dá para você fazer na sua casa, não arranca pedaço, não custa caro, e você vai ficar aliviado de estar colaborando para diminuir o despejo de lixo da nossa cidade. Dá para fazer no condomínio, dá para fazer numa empresa, dá para fazer numa porção de lugar, cada um fazendo a sua parte, nós vamos chegar lá. Recicle o lixo, manda para o lugar certo. Se você não tiver o caminhão passando uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai na subprefeitura, pede a nossa ajuda, que a gente ajuda o caminhão de reciclagem chegar na sua casa, tá bom? Um abraço para vocês, Helder, muito obrigado, Lidiane, muito obrigado, Associação Sete Praias, são amigos nossos de muito tempo, a gente tem eles em alta consideração, tá? Forte abraço para vocês, vamos cuidar da natureza. Se nós cuidarmos da natureza, a vida vai ser melhor. Até mais, um abraço.